Fala, galera, fim de primeiro tempo aqui em São Januário. Vasco 1, Vitória 2. Isso mesmo, Vasco sai na frente do placar, vira ali o primeiro tempo tomando uma derrota pro Vitória. E isso é muito preocupante porque o Vasco voltou a apresentar as mesmas oscilações ou as mesmas situações de jogo de alguns jogos atrás. Isso me faz crer como uma peça é tão importante no time. Foram 2 jogos sem Carlos Cuesta e os 2 jogos o sistema defensivo totalmente perdido. Quando o Carlos Cuesta estava, o Vasco conseguiu engrenar algumas boas partidas, inclusive contra o Cruzeiro. E nesse intervalo a gente viu que são coisas primárias, coisas que não podem acontecer nem dentro de pelada a gente jogando. O Vasco fez hoje. Faz um gol com no 1-0, com uma boa chegada dentro da área, né, pisando na área e no meio dos 2 zagueiros, enfim. Bom gol do Vasco. E o Vasco não conseguiu produzir. Muito calor no Rio de Janeiro, mas está calor para os 2 lados. Está calor para os 2 lados, está calor tanto para o lado do Vitória quanto para o lado do Vasco. E em 2 jogadas, cara, assim, ridículas, a realidade é essa, o Vitória vira o jogo, né? Uma bola nas costas, aonde para mim também, além de haver falha do Paulo Henrique, que estava apoiando e não cobriu, saindo com tudo, houve falha do Tietchan e não fazia falta, porque o Eric vira ali, né, sobre a bola, em cima dele do Nuno e consegue ficar livre, fazendo uma transição para o lado esquerdo. O Robert Renan, em contrapartida, também não sai com a zaga. Acho que falta uma comunicação legal ainda do Robert Renan com o sistema defensivo do Vasco. Nessa questão de linha, acho que isso precisa ser treinado, porque os jogadores de baixo saíram, que estão mais entrosados, e ele ficou mais uma vez dando condições ao atacante de fazer o gol, empatando o jogo. E a outra bola, uma bola alçada na área numa falta, né, que ninguém se mexe, a realidade é essa, ninguém chega na bola, e o Lucas Alter por trás da zaga encosta na bola, bota para o fundo da rede, 2-1. Precisa mudar, precisa voltar. Lembrando que Lucas Piton está no banco, né? Pomita correu muito nesse primeiro tempo aqui, mas muito em vão também, porque quase jogada nenhuma saiu para o lado esquerdo do Vasco. O lado direito do Vasco está sendo bem marcado. Coutinho não entrou no jogo, só veio conseguir jogar agora nos últimos 5, 6 minutos finais, porque adiantou, né? Aí a sua disposição de jogar, né? Tava jogando mais do meio para frente e veio buscar a bola aqui antes da linha do meio campo, porque precisava fazer isso, tanto é que saiu um lançamento para o Ryan. Mas o Coutinho é pago para isso, ele é pago para vir, buscar o jogo, pensar o jogo e ajudar esse meio campo do Vasco da melhor forma possível. Inteligência para isso ele tem. Vamos ver como é que o Diniz vai reagir nesse segundo tempo, porque o Vasco vai ter que ir para dentro do Vitória, que faz 28 pontos, o Vasco com 30. Enfim, a gente poderia estar com 33 lá em cima. Vamos aguardar o segundo tempo para ver o que vai acontecer, se o Vasco vai conseguir ter poder de reação diante do Vitória, que não é um time complicado, mas o Vasco complicou seu próprio jogo dentro de casa.